sabe quem fez a pergunta e nem que pergunta que é, mas a pergunta está no seu coração. E ela vai ser respondida agora. Pergunta que está no coração de muitos de vocês, aí no átrio, na internet, pelo Brasil afora, aonde quer que esteja. Então, vai ser respondida. Então, pastor Edmilson, leve essa pergunta aqui com atenção. Bom dia com Jesus. É bom dia com Jesus mesmo. Pastor, como fica, não sei se é as ovelhas ou é nas ovelhas, com a presença do pastor Edmilson sentado no púlpito, ele não está no companheirismo. Ele falou aqui de Goiânia, mas esse negócio de Goiânia não tem nada a ver, não. Eu diria no Brasil, diz Goiânia, estou muito triste, não esperava. Entenderam a pergunta? Seria a sua pergunta também? Entenderam bem? Todos entenderam? Amém? Eu espero que a pessoa que fez essa pergunta esteja por aí. Eu vou conversar com o homem. O povo está com medo do senhor? Eu não tenho medo, não. O senhor está com medo de mim? O senhor não está com medo, tá? Não precisa, né? Vem aqui. Você está com medo de eu mostrar o senhor aqui no púlpito? Ficaram com medo de o senhor sentar junto comigo na cadeira aqui? Como vai? Espera aí. O senhor vai só me responder, o senhor não vai falar. Como vai, pastor Edmilson? Não, eu não vou. Não vai? Eu já estou onde eu queria estar. Tudo bem. E o profeta dizia para as pessoas que chegavam nele, como vai? Vou bem, responda a pergunta. Mas o senhor está meio estressado. Não, estou bem. Está bem? Eu estou aqui atendendo um convite, né? Convidei o senhor não podia, eu entendi. E eu estou atendendo um convite, entende? Bem. E eu estou me sentindo bem, eu estou entre meu povo, entre a minha gente. Tem 50 anos que eu vivo com vocês e não tem jeito de a gente separar da família da gente. Não tem. Por isso que eu estou aqui. Graças a Deus, nós estamos aqui. Mas aí tem gente, como diz o pastor Adil, que é de um lado e é de outro. E aí um lado ataca o outro ataca o outro, o que não é certo. Nós ouvimos aí. E então, tem alguém que tem medo. O pastor Edmilson estava lá. O que tem ele estar aqui? Ele é manso, é obediente, é compreensivo. Do jeito que fizer com ele aqui, ele aceita. Embora ele seja meio vermelho, mas só não está muito vermelho agora nada, né? Deixa eu apresentar pelo menos meu povo que veio comigo, o senhor deixa? Como é que é? O senhor deixa eu apresentar pelo menos meu povo que veio comigo? Meus jovens. O povo que veio com o irmão Sócias acabou de chegar aí com a esposa dele. Pois é. Mais um jovem, né? Amamos demais essa gente. Os jovens se interagem, né? Não tem jeito do senhor impedir, eu impedir, eles não se interagem, né? Tem não. Mas é isso, então. O apóstolo São Paulo, ele falou, o profeta citou ele, numa mensagem, que a única coisa que ele fez com os cristãos foi tirar o medo. Mas não precisa ter medo de nada. Agora, só que o senhor falou o seguinte, só para descontrair.
Deus segura o pastor Benedito agora. Se Deus soltar ele... O senhor que está com a leitura aí, irmão? Então, se o senhor for repreendido aqui, o senhor aceita a repreensão? Sim, sou fadado a isso. É humilde, né? Eu creio que não, eu sei que o senhor é humilde, um varão valoroso, toda a vida foi, tem lutado por essa causa, muito mais. Mas, vamos ver aqui, pastor Vanderlei, eu pedi ele para ler uma escritura aqui para mim. Por incrível que pareça, mas os acontecimentos lá com Abraão, depois com os apóstolos... O senhor me chamou lá atrás para sentar aqui ao seu lado, foi para me repreender? Se foi para repreender? Não. E a Bíblia ensina nós fazer isso na presença de todos para que haja temor, né? Porque... Estou aqui para isso, então. Eu gostaria que o senhor ficasse bem calmo, caladinho, porque era a nossa intenção. Deus está dirigindo dessa forma. Eu quero que o senhor aceite que é Deus que está fazendo isso. E eu creio que faz bem para o senhor. Qualquer coisa que a gente fizer, não é por maldade, é porque a gente ama e o amor é corretivo. Eu estou aqui por causa que eu amo vocês. Eu também, nós amamos. E esse povo que está aí, que veio de redenção também, o nosso convite não estendeu até a redenção, nem até o pastor Gédes. Sei que tem outros compromissos. Então, não foi proposto nem nada. Eu pedi aí, quando Paulo encontrou com Pedro, Pedro era apóstolo da circuncisão. E Paulo era apóstolo da incircuncisão. Então, Pedro era apóstolo para os judeus. Para os judeus. É isso mesmo? E Paulo era apóstolo aos gentios. Você sabe que Paulo, mesmo que ele disse que ele era ninguém diante do apostolado, os apóstolos que tinham andado com Jesus, ordenado por Jesus, inclusive o homem da chave, que era Pedro, mas Paulo foi chamado direto. Ele não foi ordenado, ele foi ordenado direto, por isso ele chamou a Pedro e ele repreendeu a Pedro na cara. A Bíblia está escrita na cara mesmo? Ou não? Na presença. Então é porque tem cara que... Tem Bíblia que às vezes fala... Mas lê para nós aí. Gálatas capítulo 2, a partir do verso 9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, aqui falou na cara também, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos:
Se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Amém. Então, Paulo chamou a atenção do apóstolo que confessou Jesus, foi ordenado, comissionado por ele, e chamou a atenção dele. Então, pastor Edmilson, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você acha que Pedro não merecia aquela correção de Paulo? Ele aceitou? Pedro aceitou. Ele não era o Papa? Não, né? Mas eles consideraram ele como Papa, não foi Paulo. Então Pedro aceitou a correção. Então, quantos anos o senhor tem? Não, o senhor tem quantos anos? O senhor é da idade do meu casamento. Então, respondendo essa pergunta aqui, que vai ficar na internet e também vai ficar, do sabendo, vai ficar gravado, filmada a presença do pastor Edmilson aqui, mas é porque eu amo ele, sou amigo dele, por isso que ele foi permitido estar aqui, porque muitos achavam que não podia fazer isso. Como eu disse, eu convidei ele para posar na minha casa ontem, depois eu vi ele lá no cantinho ali. Eu não convidei ele com propósito, essa pergunta não estava comigo não. E depois é que me deram. Mas vocês podem ficar descansados. O senhor não vai ficar descansado, porque o senhor não vai sograr no que está vendo aqui. O senhor está falando a verdade. Então, o pastor de meu já sabe, ele está falando aqui. É porque tem gente que tem medo de ir no encontro, porque vai sujar, porque o outro fulano foi, não é? Então ele está dizendo aqui que eu não vou sujar porque o pastor Edmilson estava aqui. Amém? Eu diria assim, a irmã ou o irmão que ficou triste porque me viu aqui, o senhor deixou de ir lá, o meu convite, está comigo o mês passado, para a irmã, o irmão, não deixar o senhor, não abandonar o senhor e ver o senhor lá comigo. Agora eu digo para essa pessoa que ficou triste em me ver aqui, não deixa o pastor Benedito e não deixa a sua igreja porque me viu aqui, não. Porque muitos que não foram lá, desejou estar lá e não pôde por causa da igreja e por causa do pastor. Mas eu vim aqui para quebrar esse paradigma, essa cerca que nós, os pastores, criamos. Estou tentando quebrar esse paradigma. Mas então eu digo assim, enquanto você ficou triste porque eu vim aqui, muitos aqui, inclusive o pastor Benedito, ficou alegre por eu ter vindo. Amém. Amém. Porque se o pastor Edmilson não viesse aqui, não estaria acontecendo o que está acontecendo. Vamos tirar essa sombra que... Vamos aniquilar esse negócio de pensar desta forma.
eu vou dizer para o pastor Edmilson, eu já falei aqui, né? E torno a dizer assim, eu falei para ele como vai, ele disse que está bem. Então, fazer o trabalho que ele está fazendo é muito pesado fazer isso. É muito pesado recalcitrar contra os agrilhões de Deus. Então, se não tem alguém que podia falar isso para ele, é pesado para o senhor fazer isso. Está havendo um mal-entendido, pastor Benedito. Eu não estou recalcitrando contra os aguilhões do Senhor. Está havendo um mal-entendido. Olha, eu nunca escrevi uma carta para Goiânia falando que eu estou excluído do encontro. Eu nunca falei com o meu Joaquim Rodrigues, nem com o pastor Jonas. O meu pastor, Deus o levou e o levou numa situação que eu não desejei, não desejo que nenhum de nós saiamos deste mundo na mesma condição. Eu sofri o que o senhor sofreu. Nós enfrentamos um problema difícil que foi mal administrado por nós, os pastores, e jogaram sombras sobre mim. E aí me evitam, não quer ter companheirismo comigo e quer que eu morra. Então eu estou procurando ter companheirismo com quem quer ter companheirismo comigo, porque sem companheirismo ninguém sobrevive. O senhor está entendendo? Então, nunca fizeram uma comissão de ministros da minha regional para estar comigo, para conhecer o meu posicionamento. Então, na medida que o tempo passa, quem está me tirando do regional e do nacional são vocês, através da internet. Estão criando mais cerca, mais problema. Então, eu digo assim, ó, se eu mereço ser repreendido para a glória do Senhor, eis-me aqui. Porque o que eu luto, pastor Benedito, é para salvar pessoas. E se eu não posso salvar as pessoas, pelo menos a minha alma eu quero salvá-la. Muito bem. Entende? Então eu agradeço de coração a repreensão, o vexame e até diante de tudo isso, o esclarecimento. Mas mesmo assim eu amo todos vocês, creio nesta mensagem, não sei pregar a Bíblia sem esta mensagem, e eu não creio que existe 2, 3 companheirismo, existe só um, e é debaixo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É mesmo. Esse é o companheirismo que nós devemos estar nele. Estou aqui, pastor Benedito, porque eu amo o Senhor, amo essa igreja, amo toda a nossa regional, amo esses pastores todinhos, entende? Não tem como vocês me tirar disso e não tem como eu sair disso. Isso é como família. Carrega o sangue, carrega a marca. Eu tenho 50 anos que eu conheço o Senhor. Tenho 50 anos de jornada, de caminhada. E eu tenho aprendido a sofrer. O senhor fez aí a cirurgia, né? Excluiu, tirou aquilo que lhe causava mal. Isso é bom demais. Mas enquanto isso não aconteceu, o senhor carregou isso com o senhor, não carregou? Então, enquanto as coisas não acontecem, a gente carrega com a gente, desmaiando, morrendo e tudo, mas com o propósito de nós chegar lá juntos. Irmão, pastor Edmilson. Ajuda, essas minhas palavras também ajudam o senhor a continuar com o assunto aí? Se você aceitar ajuda, eu vou te ajudar, senhor. Não, eu não estou aqui assim para ser ajudado, como se eu estivesse. Eu estou aqui simplesmente para compartilhar o carinho, o amor, o respeito, a fé, a esperança, né? Porque para nós não tem uma coisa melhor do mundo do que nós não nos fechar, não nos denominar. Porque se nós denominar, nós vamos defender a nossa denominação e defender a palavra que o Senhor Deus trouxe para nós através da mensagem. Aí exclui nós da nossa denominação. Faz isso comigo, não. Eu não queria que o senhor falasse. Mas o senhor está aumentando coisa. O senhor está me pondo palavra na minha boca. O senhor diz assim, me ajuda. O senhor me falou assim.
O senhor diz assim, me ajuda. O senhor diz assim, me ajuda. Depois o senhor diz que não precisa de ajuda? Não. Me ajude a ter companheirismo com vocês. Então tá bom. É isso. Tá bom. Né? Mas eu vou dizer uma coisa. Então eu sei que de primeira mão é ser humilde. Vou tentar. Ei, pastor Ademilson, passos da mesma plumagem caminham juntos, você sabe disso, não é? Pois é, passos da mesma plumagem. Então eu mando um recadinho pelo Senhor, estou falando aqui na internet, através do Senhor que está fazendo companheirismo com essa gente que pensa do mesmo jeito que o senhor pensa. Vocês estão procurando fazer uma coisa. O senhor está enganado. Aí. O senhor está tendo totalmente uma impressão errada. Pois é, eu sei que o senhor disse isso. Mas eu mando um recadinho, porque é dois espíritos. O senhor odeia. O senhor não odeia. O senhor está me colocando aqui como Ló. E o senhor como Abraão. Tudo bem, eu agradeço de coração. Só que eu fiquei feliz de o senhor falar que nem o Ló e nem o Abraão morreu queimado lá dentro de Sodoma, né? Mas aí, pastor, eu vou mandar um recadinho através do senhor, que está fazendo companheirismo com esse povo, e desde o começo. É bom, eu sei que é melhor do que nós. Esse povo não é melhor. Não é melhor. Isso é um Não. Mas eu não quero que o senhor me responda. Eu quero mandar um recadinho através do senhor, não vou citar o nome, dos principais que desde o começo teve esse comportamento que vocês estão tendo. Dá um recadinho para eles que aqui nós mantemos a mesma posição. Não, um momentinho aí. O senhor está ferindo o Espírito Santo. Eu vou sentar. Mas um momentinho aí. O senhor dá esse recadinho para esses companheiros que está fazendo o que vocês estão fazendo. Eles não estão fazendo nada. Simplesmente eles atenderam um convite que vocês não puderam me atender. Convidei sem porteira, sem cerca. Convidei vocês particularmente. Pois é. Falei com cada um. Mas por causa da denominação, vocês não puderam estar comigo, irmão. Só isso. Pois é. O amor não constrangeu. É complicado. O senhor me coloca diante do público e puxa minha língua, irmão. Não, mas eu não ia. Agir de forma descaridosa. Eu viajar esse tempo todinho com esses obreiros meus aí, com esses irmãos, em consideração, respeito, carinho pela igreja, pelos irmãos, o senhor fazer isso aqui. Mas o senhor fez particularmente então com os obreiros? Não, é porque o senhor está aqui particularmente. Aí, pastor Edmilson, eu quero que você dê um recadinho. Eu vou citar o meu... Podia ter falado isso no telefone para mim, meu precioso irmão Febrônio, que ligou para mim lá do seu encontro. Você dá um recadinho para ele da minha posição em respeito desse povo que saiu do companheirismo e fica fazendo o que estão fazendo. Por que eles deixaram? Foi vocês, foi nós na época que expulsamos eles. Pois é. Nós que expulsamos. Não, é porque nós somos considerados por vocês como denominação. Por vocês, por quê, irmão? Por vocês, por quê? Eu tenho 30 anos que eu venho queimando incenso por nossa igreja, nosso pastor, nossos pastores, queimando incenso o tempo todo. Por que o senhor fazer isso, irmão? Irmão Padmilson, você tem muito argumento, tem muito motivo, tem muita razão. Mas se o senhor viesse no escritório, qualquer dia que o senhor viesse aqui, se eu vinha na minha casa, nós é amigos, você pode vir. Agora, a respeito disso aí, a gente tem uma posição. Hein? A respeito disso aí, o senhor fica... Os jovens, o senhor acredita que eu fiz uma coisa errada em vir com eles? Não, o senhor fez certo porque tinha que acontecer isso aqui. Porque através disso aí, muitos vão conhecer a nossa posição, que a gente não teve que tomar posição em respeito a essas coisas, a gente já tinha posição. Então,
tinha que acontecer isso, era inevitável. Mas vamos apresentar os irmãos no sócio. O senhor pediu? Já apresentei eles. Foi difícil para mim, pastor. Irmão, sócio. Não, mais do que isso, eu te dou uma paz. Amigo, amando um ao outro, irmão, mas aí o senhor já tem uma noção mais ou menos de como que é a posição. Agora eu entendi por que eu ainda não consegui chegar até Goiânia, por causa dessas barreiras que vocês estão criando. Então, o problema maior, pastor Benedito, não é daqui para lá, é daí para cá agora. Na internet, o povo todinho, entende? Quer dizer, quem está errado é eu que compliquei tudo. Não foi, a coisa não começou, não foi comigo. Mas aí, pastor Edmilson, eu tenho certeza absoluta que qualquer um que deixou de ir em Goiânia, muitos... Fala por irmão só se acalmar lá, porque eu sei como é que ele está. Fala para ele dar acalmar. Não, só se a gente humilde. Aí, o senhor deve ter mais coragem. Esses companheiros que saíram, O senhor sabe por que saíram? muitos, Nós sei, expulsamos eles. mas aí sair e voltar, está voltando. Às vezes o senhor também pode voltar. Mas rompe essa barreira. Não fica com medo de chegar lá no plenário, não. Chega lá e senta lá, faz igual os outros fez. Eu entendo assim, pastor Benedito, que aqui faz mais sentido eu vir no momento, compreende? Sofrer o que eu estou sofrendo aqui, do que ir lá. Porque lá eu confesso diante do público, o senhor está me pondo eu diante do público, lá no Nacional. Por que eu tenho que ir no Nacional? Se o Gedson e se o Edgar é respeitado por não querer fazer parte da nossa regional, por que não me respeitar? Por não estar tendo condição emocional, psicológica, espiritual, ministerial para ir lá em Goiânia. Foi lá que começou o problema comigo, não foi eu que comecei com eles. Entende? Eu agradeço o senhor me dar a oportunidade de responder as perguntas e até mesmo estender um pouquinho a palavra. Agradeço ao senhor, de coração. Muito obrigado, igreja, muito obrigado, irmãos. Deus está nisto, eu compreendi agora. Aí, igreja, se vocês têm acreditado na posição da gente em relação a isso, é dois espíritos. Se há dois espíritos, tem que fazer dois povos. E a noiva, ela é uma noiva, ela não é duas noivas. Então, creio que vocês entenderam. Os irmãos mais que vieram de redenção, nos honraram com a sua presença. Vocês teriam que estar aqui. E é um propósito de Deus. Então, será que todos entenderam? O pastor Edmilson tem muita razão, muito motivo, muita justificação, mas eu continuo dizendo para ele, vai para o companheirismo, volta para o companheirismo, como nós andava, que é o melhor para ele. O melhor que ele faça é isso aí. Porque quando ele chegar no companheirismo, que ele aparecer aqui ou ali, ele vem do companheirismo e aí ele tira essa sombra, porque não vou falar mais. Se nós somos uma denominação, diz o saudoso pastor Joaquim, o profeta William Branham, é a única que vai no arrebatamento. Se somos uma denominação, crendo no arrebatamento, nós vamos no arrebatamento. E eles chamam nós de denominação. E aí eu creio que o Brasil inteiro vai saber a minha posição em relação a isso aí. Vamos não me futucar aqui
para dizer que é o almoço, né? Agora está pronto, né? Então, eu falei aqui no começo, se eu errar, eu desde antes eu pedi perdão. Eu não quero que o senhor fique magoado comigo, não, porque eu francamente não tenho. Pessoalmente, nós, agora, esse espírito aí dessa divisão aí, é nojento. Então o almoço está pronto. E agora o que mais que podia ser lembrado? A pergunta, quem fez a pergunta, dizem que não vai responder a pergunta, porque ele não disse por que não, ele falou que não vai responder a pergunta. E se o povo não responderam, a pergunta não é um segredo que não possa saber. Qual foi o propósito de Abraão ir em Gerar, enfrentar o rei Abimeleque e a Sara ser vista pelos seus servos, e eles viram que era a mulher mais bonita, mais formosa que tinha, e eles desejaram que fosse ela também esposa do rei. E como que uma mulher que tinha passado por 90 anos podia ser tão bonita a ponto de ser escolhida para ser a mulher do rei? O que tinha acontecido com ela? Porque lá no começo, quando ele foi no Egito, foi na saída dele que Faraó queria tomar ela. Mas aí o que fez a pergunta pensou que ela tinha 20 anos, 22 anos. Mas eu não vi isso na mensagem nem na Bíblia. Ela tinha 65 anos e era bonitona mesmo, que o Faraó queria ela. O que vocês acham? Como é que a Bíblia fala que ela foi lá novinha? Não. Eles saíram com 65 anos e 75. E ele foi lá naquela idade, ele foi no Egito e o Faraó queria a mulher. Então, veja bem, essa pergunta vai ficar assim. Mas o propósito que essa pessoa pensa, que Deus queria mostrar que Ele tinha o poder de transformação para um casal de idoso. E com isso Deus está mostrando que Ele tem o poder para a transformação para a noiva. Pastor Edmilson, nós vamos almoçar junto ali. Não vamos? Vamos sim. É carne assada. É uma vitela. Não é nem macho, não é vitela. E vocês estão vendo aqui que não tem nenhum rancor. Eu estou admirando assim o equilíbrio do senhor. E o meu também. Porque para conversar isso aqui, é que eu disse, tem que ter equilíbrio. Se o senhor tivesse ficado calado, o senhor tinha saído mais bem. O pastor Edmilson, ele é cheio de argumento, ele é encrenqueiro mesmo, viu? Então, ele encontrou comigo que não tem medo de gente brigão nem encrenqueiro. Eu conheço ele há muito tempo. Hoje é que ele está aqui bonzinho assim, tá. Senão o senhor estava levar para o hospital, a pressão alta, o senhor não está com a pressão alta. Se você quiser, eu busco um medidor ali para medir. Vou pegar no seu pulso aqui para ver se a pressão está alta. Eu sou mais do que médico. Eu fui parar no hospital para respeitar o senhor e o pastor Wagner lá em Colinas. O senhor hospedar, receber o que o pastor sobrevive. E aí o colega vai lá e foi no hospital porque desrespeitou o senhor e o pastor Wagner Borges. Graças a Deus. Mas estamos no Aí, irmão, Deus
sabe melhor quem é e quem não é. E ninguém vai evitar. Agora, poderia surgir uma pergunta que é aumentar a coisa, né? Como que fica o nosso jovem com os jovens desses companheiros que saiu do companheirismo e reúne por lá separado? E o jovem vai me perguntar, e agora nós, como está acontecendo? O que eu disse? O que eu respondi? Inclusive está acontecendo, né, pastor? Pois é. Então eu disse, não. Eu disse assim, olha, eu não vou intervir nisso aí. O jovem tem direito de escolher, direito de escolha, eles conversam, devem conversar nas coisas espirituais e saber o que deve fazer. Não é eu dizer que pode ou que não pode, que deve ou que não deve. Até onde eu pude responder, eu creio que eu não posso. Então, se houver isso, é um encontro de jovem aqui. Alguém tem medo?